Andresa saiu da quarentena nesta semana depois de ter tido Covid-19 no mês de maio. Ela contraiu a doença pela primeira vez mais de 2 anos depois do começo da pandemia. O que chamou muito minha atenção foi o fato de uma dor em face e região ocular, um dia antes de eu fazer o exame, e uma dor na pressão na nuca. E minha pressão sempre muito baixa, resolvi aferir a pressão e a pressão estava um pouquinho mais alta do normal. E no dia seguinte acordei com mal-estar, com náusea e dor de garganta. E o nariz muito seco, congestionado. Por isso resolvi fazer o exame e positivei para o Covid. Ela é enfermeira em Barbacena, trabalha na linha de frente contra o coronavírus e já tomou a 3ª dose da vacina. O meu filho mais velho, de 17 anos, também positivou. Ele também está vacinado com as 2 doses contra o Covid. Então, assim, ele também teve sintomas leves, como eu. Já tomei a 3ª dose, né, por ser profissional de saúde. Continuo usando máscara. Eu já continuava usando dentro do hospital, por causa, né, que a gente nunca parou de usar mesmo. Álcool em gel, lavagem das mãos, distanciamento. Evitar sempre lugar muito aglomerado. E quando tiver que entrar em algum lugar aglomerado, sempre usar máscara. E todo mundo que tiver com qualquer sintoma respiratório, mesmo que não seja Covid, manter o uso de máscara. Andresa faz parte do grupo de 292 pessoas infectadas pelo coronavírus só no mês de maio em Barbacena. Em abril, a cidade registrou 53 casos, segundo dados do governo do estado. O aumento foi de mais de 400%. A Covid-19, ela deixa de ser pandemia, mas ela continua sendo uma endemia e com força, né? Contaminando muito, aumentando esses índices de contaminação, a gente já esperava. Tanto é que quando todos os serviços de atendimento à Covid foram desabilitados, né, quando a gente saiu do estado de alerta de importância internacional, o município optou por manter o centro Covid, justamente porque a gente já esperava, já tinha essa noção de que poderia acontecer e o centro Covid está funcionando como referência de atendimento em síndromes gripais, inclusive a Covid. Aqui em Barbacena, desde março, a população não é mais obrigada a circular com máscaras em espaços abertos. Já nos locais fechados, o uso do equipamento foi desobrigado em abril. Mas, mesmo com a liberação, tem gente que não dispensa o uso da proteção. A proteção mesmo. A gente está vendo falar alguns casos isolados por aí. Para proteger mais um pouco. Porque eu sou diabetes, tenho problema de saúde. Porque eu passei de 60 e a imunidade acima de 60 é mais baixa. Aí eu estou me prevenindo. Para proteger nós, né? A prefeitura ainda não estuda a volta de medidas restritivas no município. A gente está no momento em que a gente pede que a população ela se conscientize e se responsabilize pela própria saúde, para que esse aumento de casos ele não force o poder público a tomar alguma medida impositiva e restritiva, que não é a nossa intenção. A experiência já demonstrou que esse talvez não seja o melhor caminho, porque prejudica o funcionamento do comércio, prejudica inclusive a saúde psicológica da população, que a gente já está vendo os efeitos dela agora e contingenciando na saúde mental nesse sentido. Então, se houver colaboração por parte da população, se ela procurar tomar as doses de reforço, às vezes, se os próprios empregadores conscientizarem as suas equipes da necessidade de continuar com o esquema vacinal, a gente consiga chegar num ponto de controle. Como está o processo de imunização aqui na cidade? A gente está com uma cobertura pequena, que não atende à nossa expectativa, né? A gente tem o imunizante disponível, a faixa etária também de crianças e adolescentes, a cobertura está baixa, a procura está baixa e a gente tem a vacina à disposição. Então, é preciso a aderência da população. Outras cidades da região também registraram aumento nos casos de Covid. Em Viçosa, de abril para maio, o registro subiu de 43 para 238. Em São João del Rei, de 35 em abril, foi para 162 novos casos em maio. No mesmo intervalo de tempo, o BA teve respectivamente 38 e 72 novas infecções. Santos Dumont registrou 12 infectados em abril e 58 em maio. Cataguases teve 9 confirmações em abril e 44 em maio. Já Muriaé teve 24 casos em abril e 35 em maio.
O destaque positivo fica para Juiz de Fora. Embora tenha sido a cidade da região que mais registrou casos confirmados em maio, também é a que apresentou a maior queda em comparação a abril. De 1.729, caiu para 273 casos. Na verdade, esse aumento de casos tem a ver com a época do ano, né? Com a situação em que favorece a transmissão, que as pessoas estão mais aglomeradas, que as pessoas estão mais juntas e favorece a transmissão do vírus. O vírus, ele tem as suas mutações, então a gente tem algumas submutações relacionadas à Ômicron. Mas o que mudou em relação ao que a gente tinha antes é a taxa de vacinação. Então, as pessoas que estão completamente vacinadas têm chance de ter uma doença muito mais leve do que quem não foi vacinado. Então, por isso que a gente está tendo um aumento do número de casos, como é esperado para essa época do ano, no entanto, sem tanta pressão no sistema, nas unidades de saúde, porque a maioria das pessoas, pelo menos, tem 2 doses. Então, na verdade, o que diminuiu a chance de ter forma grave é a vacinação. Por conta do aumento de casos, a Prefeitura de Santos Dumont, na Zona da Mata, voltou a exigir o uso de máscara em espaços fechados. O infectologista reforça a importância dos cuidados contra a Covid-19. A gente segue recomendando a máscara, mesmo nessa flexibilização que a gente teve anteriormente, em situações de risco. Quais são as situações de risco? Pacientes que têm alguma imunidade diminuída, pessoas que têm uma idade mais avançada, ambientes fechados, aglomerados, então transporte público, igrejas, locais que são pouco ventilados. Então, sem dúvida, nessas situações, a máscara tem o seu papel, que é de diminuir a chance de transmissão. Então, na verdade, a máscara ela segue recomendada e as pessoas que não se sentirem seguras nessas situações de risco devem continuar utilizando a máscara.